Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, irmãos e amigos. Estamos no programa Atributos de Deus da TV Manaim. Glória a Deus por esses momentos onde estamos glorificando o nome do Senhor, aprendendo mais sobre o nosso Senhor, sobre a palavra de Deus, juntamente com você, com os nossos convidados, apoiando na palavra de Deus, na palavra viva. Estamos aqui aprendendo mais sobre os atributos do nosso Senhor, aquilo que pertence só ao nosso Deus. O Senhor, que é a maior expressão da perfeição. Aleluia ao Senhor por mais este momento onde estamos recebendo os nossos pastores, mais uma vez. Pastor Fernando, a paz do Senhor Jesus. Pastor Fernando. Paz do Senhor, pastor Márcio, a todos os queridos. E também pastor Daniel, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Meus irmãos, nós temos um tema aqui para abordar sobre a cura do rei Ezequias. A cura do rei Ezequias. Nós vamos abordar os atributos de Deus nessa experiência onde Deus operou um sinal, uma maravilha, na vida do rei Ezequias, rei de Judá, um bom rei, um rei que é conhecido porque agradou o Senhor, mas houve na vida deste rei um episódio que marcou e onde o nome do Senhor também foi glorificado, onde seus atributos ali foram evidenciados. Então nós vamos aqui estar juntamente com vocês explorando esse texto. Gostaria que o pastor Daniel lesse, por favor, Daniel, o nosso tema de hoje. Amém. O texto que nós iremos ler está no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Nós vamos ler os 2 primeiros versos. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Pastor Daniel, que notícia, hein? Quando vem uma notícia dessa, trazida por um profeta, Isaías, né? Um profeta reconhecido, um profeta do Senhor, Isaías, e chegou para o rei, essa sua doença é para a morte, não é para a vida. Prepara a sua casa, prepara a família, ordena a sua casa, porque morrerás e não viverás. Nesse contexto aqui, pastor Márcio, para todos entendam, Ezequias ele era um rei, né? O pai dele, por muitas vezes, não agradou ao Senhor, mas em meio a tudo aquilo, o Senhor deu uma experiência a Ezequias. Ezequias teve uma experiência verdadeira com o Senhor, grande com o Senhor. Ele colocou o culto novamente em Israel, ele queria ouvir a voz do Senhor, ele consultava ao Senhor, ele buscava ao Senhor. E nesse determinado momento, ele precisou, na verdade, de uma bênção da parte do Senhor, porque até no cântico dele, ele não esperava por essa situação que estava acontecendo na oração dele. E ele foi encontrado ali com uma enfermidade, com uma chaga, fala a palavra. E era uma chaga que, segundo a profecia daquilo que o Senhor falou, né, quando envia o profeta, falou, é uma chaga mortal. Você precisa colocar em ordem a tua casa, porque você vai morrer, não vai viver. E até o verso que nós lemos aqui, Ezequias ele tomou uma postura daquilo que ele precisava naquele momento, que foi se virar para a parede e orar ao Senhor pedindo uma bênção. Pastor Fernando, que notícia inesperada e traumática, né? Pastor Márcio e pastor Daniel, irmãos, é interessante, nós estamos estudando os atributos do Senhor e um deles é a onipotência. E esse exemplo ele é muito didático porque Ezequias como rei, no seu país ele era um homem mais rico, mais poderoso, tinha ali o exército sob suas ordens, só que ele viveu essa situação onde ele, com os recursos aqui terrenos, materiais, ele não tinha como resolver o seu problema. E ele foi feliz quando ele se volta para a parede ali e dá as costas para outras coisas, dizendo que ele quis mostrar que a única esperança dele era o Senhor. Ele orou ao Senhor, chorou inclusive,
mesmo sendo rei, ele se humilhou diante do Senhor. E o profeta Isaías nem tinha saído do palácio ainda, o Senhor já falou com o profeta Isaías para retornar com uma promessa de bênção para ele. Então, nosso Deus, ele é onipotente, mas ele é misericordioso. Isso. Meus queridos, como o exemplo aqui citado, às vezes somos surpreendidos com notícias assim. Depois de um exame médico, às vezes depois de um diagnóstico, né, de uma biópsia, nós somos surpreendidos com notícias que nos pegam de surpresa, independente de sermos bons servos de Deus ou de pessoas comuns, e às vezes as notícias durante a nossa vida, às vezes aparecem, são situações que não são fáceis. Hoje nós vamos tratar desse tema onde nós precisamos de um milagre, onde nós precisamos mais do que a ação dos remédios e dos médicos e da ciência, precisamos muito mais do que a ajuda da família ou do poder econômico. Nós precisamos da ajuda de um Deus que é onipotente. E nós servimos a um Deus onipotente. Nós temos um Senhor onipotente, todo-poderoso. E esse tema de vida ou morte, esse tema sobre alma, sobre destino, está nas mãos de quem? De um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Irmãos, a primeira reação do rei foi a oração. Pastor Daniel, a oração do rei, ela foi ouvida pelo Senhor na mesma hora, né? É isso mesmo. A experiência dele foi notória, porque na mesma hora, igual o pastor Fernando comentou, quando ele se virou e ele orou ao Senhor, no mesmo momento o Senhor já falou com o profeta Isaías, né? Falou, pode voltar. E uma coisa importante, nós já comentamos isso em alguns episódios, do homem entender um pouco dos atributos de Deus, porque para a gente estudar, nós iremos muito superficialmente naquilo que é a essência de Deus, né? Mas Deus quer se revelar ao homem. Exatamente. Ele quer Na se intimidade, revelar. né? E ele não está longe. Então, quando o pastor Márcio falou sobre alguns que às vezes têm um exame, uma necessidade, a palavra, para muitos, o Senhor não está longe da sua vida. Você pode orar ao Senhor. Você pode virar e orar, porque por mais que muitas vezes você se sinta sozinho, há um Deus que está ali ao seu lado para te ouvir a sua oração. E quando ele ora, o Senhor, ele já tinha preparado uma experiência. Falou, volta, Isaías, volta porque a situação dele vai mudar. Quantas vezes nós oramos ao Senhor e Deus, na sua onipotência, né, na sua onisciência, e conhece a nossa necessidade, e ele prepara uma experiência. Quando ele volta, é como se fosse a palavra do Pai ali, né? A onipotência, volta, porque eu vou mudar essa situação. Ele muda essa situação, né? E ele continua orando ao Senhor. Ele fala assim, até no texto fala assim, diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Que maravilha. Então era a oração, ouvir, quando ele fala assim de Davi, né, porque havia uma promessa sobre o reinado. Ou seja, quando o Senhor falou com Davi, falou assim, Davi, se os teus filhos, eles me servirem, forem tementes a Deus e buscarem, né, o teu trono, né, a tua linhagem, ela prosperará. E nesse momento, por isso que a profecia do Senhor, ela não volta vazia, a palavra ela não volta, porque ela se cumpre. E quando Ezequias ele orou ao Senhor, o Senhor se lembrou exatamente disso, falou, Davi, filho, teu pai Davi, há uma promessa na tua vida, ou seja, há uma promessa na vida do homem que Deus não se esquece, porque a palavra dele não volta vazia. Pastor Márcio, uma observação, nós estamos falando de um fato bíblico, mas nós vemos que o tempo passou, mas o Senhor continua o mesmo. Sim.
E então, nos nossos dias, nós temos pessoas que tiveram experiências muito semelhantes a que Ezequias teve. Eu me lembro até de uma irmã que ela foi acometida de uma enfermidade grave e pediu mais tempo para poder, os seus filhos ainda pequenos, para ela poder terminar de criar os filhos na presença do Senhor, e o Senhor deu mais 15 anos de vida para ela. E ela conseguiu esse bom propósito de encaminhar os filhos na presença do Senhor. Amém. Pastor Fernando, eu pergunto, Deus muda os seus planos mediante um pedido? Ou seja, Deus também é movido e move céus e terra por causa da oração de um justo? Sim, porque o Senhor nos ama. Então, nós vemos que mesmo que pelos fatos naturais alguma coisa esteja acontecendo, o Senhor, quando nós oramos, o Senhor, por nos amar, Ele intervém em nosso favor. Ele exercita o seu poder de mudar aquilo que sozinhos nós não conseguimos mudar, para nos abençoar, para nos edificar. E a resposta, pastor Daniel, do Senhor foi que o Senhor daria a ele 15 anos de vida, né? 15 anos, exatamente. Mais 15 anos de vida. Tem um texto, né? Pode ler, por favor, quando o Senhor promete ao rei Ezequias que lhe acrescentaria 15 anos de vida. A palavra do Senhor, em 2 Reis, no capítulo 26, diz assim: E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ou seja, o Senhor, ele fez algumas promessas para ele ali naquele momento. Ele respondeu a oração e falou assim: eu vou te dar mais 15 anos de vida. Era um período, né, se nós entrarmos nesse aspecto, porque o rei Ezequias, ele não tinha filhos, ele não tinha para quem passar a herança. Então, quando o Senhor fala assim de colocar em ordem a tua casa, é porque tinham coisas que ele precisava resolver na sua vida. E o que o Senhor fez ali com aquele momento de colocar 15 anos para ele, nesses 15 anos, o Senhor deu uma bênção dele ter um filho, o Manassés, que foi a herança ali, mas o Senhor também iria operar livramento e uma bênção no meio do povo ali. Então, quando o Senhor ele coloca esses 15 anos de vida, né, profeticamente, ele ter a herança da linhagem dele, nasceria o Senhor Jesus lá na frente, quando nós lemos lá na palavra, lá em Mateus, no primeiro capítulo. Ou seja, há um propósito na vida do homem, que o Senhor Jesus nasça na vida do homem, um propósito de Deus. E Deus não tem prazer na morte do homem, mas quando ele clama, né, por aquilo que o Senhor preparou, é vida eterna. O Senhor pode mudar todas as coisas, né? Exatamente. Bom, inclusive, quando o Senhor promete isso, pastor Daniel, o próprio Ezequias glorifica o Senhor, né? Ele expõe a maneira como ele estava, mas o alívio quando o Senhor abraça a sua alma, né? Tem um texto até interessantíssimo, pastor Daniel, que fala que o Senhor é aquele que abraçou a sua alma, né? Você poderia, por favor, ler onde está esse texto? A palavra do Senhor diz assim em Isaías 38, verso 16 e o verso 17, diz assim: Senhor, com essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me, faze-me viver. E eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das suas costas todos os meus pecados. Expressão linda, né, pastor Fernando? Abraçaste a minha alma. Só Deus tem acesso, tem poder para alcançar a alma do homem. Sim, e a palavra diz que a nossa alma tem sede do Deus vivo. Isso. Então, quando o Senhor abraça a nossa alma, isso nos faz muito bem. Glória é como a alguém que está com muita sede, toma água, traz aquele refrigério. Para nós, muitas vezes estamos nas aflições, né, nas preocupações do dia a dia, e na casa do Senhor, ou no momento de oração,
o Senhor, Ele nos refrigera, Abraça nos renova, a nossa alma, né? Aleluias. Pastor Fernando, o profeta Isaías, ele trouxe também uma revelação. Sim. Que era para que Ezequias pudesse obedecer. Sim. É interessante que ele orientou que fosse aplicada uma pasta de figos sobre a chaga, ali o ferimento de Ezequias, para que ele sarasse. E nós vemos sempre a preocupação do Senhor mesmo, nós estamos aqui no Velho Testamento, mas o Senhor sempre preocupado em revelar o Senhor Jesus, porque a figueira na Bíblia é símbolo da nação de Israel. Isso. O Senhor Jesus, ele nasceu em Israel. É fruto da nação de Israel. Nós podemos considerar simbolicamente o Senhor Jesus como figo, mas um figo que, para virar pasta, ele foi moído. E o próprio profeta Isaías, capítulo 53, ele fala que o Senhor Jesus, o Messias, seria moído pelas nossas iniquidades e o sacrifício que nos traz a paz estaria sobre ele. E, então, nós vemos que antecipadamente Ezequias já recebeu uma bênção ali, onde ele estava nesse momento de grande dificuldade. O Senhor trouxe a cura, trouxe paz, né? Ele estava aflito. Houve o procedimento, mas dentro daquele procedimento, o Senhor já estava apontando para o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário, onde aquele sacrifício curaria as nossas feridas de morte, é isso? É isso. O sacrifício de Jesus simboliza esse figo que foi moído. Então, pelo poder do sangue de Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele tem a oportunidade de operar nas nossas vidas e a onipotência de Deus se manifesta em nós. E aquilo que era morte desaparece e o Senhor nos dá uma nova vida. Uma nova vida. Através do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que coisa gloriosa, né? Então, Ezequias está vivendo um momento de angústia, de aflição, que se transformou em um momento de grande, uma nova fase de grande alegria, louvado seja o nome do Senhor. Isso aconteceu conosco, quando conhecemos o Senhor Jesus. Perfeitamente. Ele curou a chaga, só que espiritualmente pode falar do nosso pecado também, que o Senhor curou. O homem que ia à morte, estava condenado, a morte eterna. Ao crer no Senhor Jesus, no seu projeto de salvação, Ele nos deu vida. Nos deu vida. Que maravilha. Glória a Deus. E louvado seja o Senhor que todo o recurso veio da profecia do Senhor, né? Sim. Não foi um médico apenas, né? Lógico que nós temos que fazer nosso tratamento, médico, tudo certo. Mas ouvir o Senhor é sempre um benefício para a alma, para o milagre de salvação na vida do homem, né? Então, quando o Senhor falou ali, ó, você vai levar a pasta de figo, né? Ou seja, a profecia que nos alcança para mudar a nossa situação ali, né? Graças a Deus. E, pastor Fernando, houve também um pedido de um sinal, né? Que Ezequias queria uma confirmação. Né? Sim. A profecia veio, a resposta veio pela boca do profeta Isaías, mas como todos nós, né, Ezequias pediu uma confirmação. Sim, é interessante que naquela época não tinha ainda o relógio como nós temos hoje, era o relógio de sol, a sombra ali de uma coluna marcava o horário, e o Senhor fez com que, como sinal, o relógio de sol voltasse 10 graus. Para que isso acontecesse, o Senhor teve que mexer na mecânica celeste. Para mudar, fazer uma sombra retroceder, é algo que só o Senhor, pela sua onipotência, Ele consegue fazer, não é isso? Então foi um sinal extraordinário. 10 graus, né? 10 graus no relógio. A casa foi o pai dele, né? Sim. O relógio da casa era o pai dele, que não foi um péssimo rei, né? E Deus dá esse sinal porque o universo parou e retrocedeu ainda, né, a sua mecânica, que hoje nós sabemos, né, pela cosmologia, que o universo é como se fosse uma engrenagem perfeita, né? Os planetas, as estrelas, tudo na distância correta, nas medidas, como nós já sabemos, e o Senhor fez com que tudo isso pudesse voltar atrás 10 graus, que significa ali alguns minutos, e aconteceu, né, Fernando? Aconteceu. E uma das coisas que Ezequias falou é que ele queria um sinal para que o Senhor mostrasse que ao terceiro dia ele poderia subir à casa do Senhor. Então, aqui tem um ensinamento para nós também, quando há da nossa parte, mesmo num momento difícil que nós vivamos, mas esse desejo de estar na casa de Deus, para louvar o Senhor, para agradecer as bênçãos,
o Senhor ele não mede esforços para É. nos ajudar e nos abençoar para que nós possamos receber essa bênção de estar no templo. Muito bem. Quer dizer, o Senhor operou, mas ele viu o coração de Ezequias sincero em dar Sincero. prosseguimento à obra do Senhor, de estar na casa do Senhor 3 dias depois. Isso. Que é profético também, né? É O profético, terceiro né, Daniel? dia. Exatamente, né? Lá no Levítico, quem tinha uma chaga e era curado tinha que se apresentar para que o sacerdote visse que realmente estava curado. Mas 3 dias fala de morte e ressurreição, Isso. né? Que é o sacrifício do Lá Senhor no Jesus. Velho Testamento era No Velho Testamento, 7 dias, 7 dias, depois mais 7 dias, mas aqui fala de 3, 3. porque é uma nova aliança. É uma nova aliança da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. É o Novo Testamento, do sangue de Jesus. E quando o homem ele traz consigo, por mais que ele traga o pecado, a culpa, né, a necessidade, porque Ezequias, na verdade, ele derramou a alma dele perante o Senhor ali, né? Quando ele orou, ele colocou a vida dele, ele colocou a situação dele, não só aquela doença, mas toda a vida dele ele colocou perante o Senhor. E quando ele fala assim, ó, ele louva o Senhor porque, Senhor, o Senhor lançou para trás das suas costas todos os meus pecados. Ou seja, no Senhor Jesus nós somos perdoados. E não só para essa vida, para nós sermos curados fisicamente, porque o Senhor é poderoso para fazer a cura isso. da alma, né? Mas a cura da alma para vivermos eternamente Aleluia. com o Senhor. Querido, quando falamos aqui que o relógio de Acás voltou 10 graus e que no universo só Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, é quem pode fazer isso, né? Porque voltar ao universo é voltar ao passado. Eu estava me lembrando de um texto aqui, queridos, em Joel 2, lá no versículo 25, uma promessa do Senhor. O Senhor diz assim, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E o versículo anterior, o 24 de Joel 2, diz assim, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Então o Senhor, ele é o único que pode compensar com bênçãos, às vezes os anos perdidos do passado. Só o Senhor é que pode voltar lá no passado e corrigir os erros, as dificuldades do passado. Que Deus onipresente, né? Ele trafega pelo tempo, ele consegue voltar para o passado e curar as feridas e tirar as cicatrizes, até os prejuízos dos nossos erros. Quem mais pode voltar o relógio da nossa vida a não ser o Senhor? Quem mais pode voltar ao passado e perdoar os nossos pecados e as nossas culpas e nos dar vida e vida eterna? Só um Deus soberano e todo-poderoso. Então, queridos, nós vamos podemos encerrar aqui com essa palavra o nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos pastores, pastor Fernando e pastor Daniel. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, encerramos mais um episódio dos Atributos de Deus. Olha, estamos super felizes de compartilhar, estudar juntamente com você a palavra do Senhor. Ela é rica em ensinamentos, né? Isso serve para nós, serve para a vida da igreja, é muito edificante. Então, estudando os atributos de Deus nessa sequência, na semana que vem tem mais, vamos abordar um outro tema dentro desse assunto maravilhoso que é os atributos do nosso Senhor. Fica com Deus, que Deus abençoe, forte abraço, a paz do Senhor Jesus.